Olá a todos, eu sou o Cauê. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Revisando com Questões, o nosso conteúdo semanal aqui na JJ Mentoria, focado nas provas de revalidação médica. Hoje vamos dar continuidade, então, ao bloco de preventiva. Hoje eu vou trazer um tema que é medicina legal, que é um tema, no mínimo, de relevância alta. Separei para vocês, pessoal, hoje 7 questões da prova do INEP sobre medicina legal. Vamos discuti-los então. Nessa questão número 1, nós temos um homem com 76 anos de idade, professor aposentado, residente numa cidade do interior do Ceará, a 200 quilômetros da capital, Fortaleza, é portador de câncer do reto, com metástase para fígado e pulmão. Após 2 anos de evolução da doença, fez tratamento na capital, onde foi submetido a 2 cirurgias e quimioterapia, finalizada há cerca de 3 meses. Desde então, vem recebendo atendimento médico domiciliar em sua cidade de origem, pela equipe da Unidade Básica de Saúde local. A família procura um médico da unidade informando que após sua última visita, o paciente evoluiu com piora gradativa da falta de ar, vindo a falecer no domicílio há poucas horas. O atestado de óbito desse paciente deve ser fornecido pelo... Vamos lá. O que é muito importante saber em relação à declaração de óbito? Quando ela deve ser preenchida e quando não tem necessidade do preenchimento da DO. Quando que não tem a necessidade do preenchimento da declaração de óbito? Vamos lá. Temos 2 situações. Situação número 1, num óbito fetal com menos de 20 semanas, menos de 500 gramas e menos de 25 centímetros. Segunda situação, no caso de peças anatômicas amputadas. Não precisa. Nos outros casos, sempre vai ter necessidade do preenchimento da declaração de óbito. Devemos, então, dividir em causa natural do óbito ou causas externas. Nas causas naturais, nós temos 2 situações. Primeira situação, um óbito com assistência, ou seja, esse paciente que faleceu, ele estava sendo acompanhado por algum médico de forma regular. Na situação 2, óbito sem assistência, ou seja, esse paciente que faleceu não estava sendo acompanhado por nenhum médico de forma regular. E, em relação à causa externa, é aquele paciente que sofreu um trauma, por exemplo. Esse paciente deve ser encaminhado para o Instituto Médico Legal. Em relação a onde encaminhar para fazer a declaração de óbito no caso de causa natural, na situação 1, óbito com assistência. Aquele médico que faz a assistência deve preencher, então, a declaração de óbito. E no caso de causa natural, óbito sem assistência, esse paciente que veio a óbito deve ser encaminhado para o serviço de verificação de óbito. Ok? Vamos voltar, então, para a questão número 1. Nós temos aí um paciente com 76 anos de idade, foi diagnosticado com câncer, fez o tratamento, 2 cirurgias e voltou então para sua cidade natal, onde estava sendo acompanhado pelo médico da Unidade Básica de Saúde. Nesse caso, ele é um caso de causa de morte natural, óbito com assistência, ou seja, tinha um médico que estava acompanhando esse paciente de forma regular, no caso, o médico da Unidade Básica de Saúde. Então, vamos ficar com a alternativa C, médico da UBS que atendeu o paciente na fase terminal da doença. Questão número 2. Um médico de Unidade Básica de Saúde recebeu o agente comunitário de saúde o comunicado de óbito de um paciente que o médico acompanhava, vítima de atropelamento. No local do ocorrido já estava presente uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Nessa situação, o atestado de óbito deve ser preenchido pelo médico. Vamos lá. O que nós temos aqui? Lembra que a gente tem que separar se é uma causa de morte natural ou é uma causa de morte externa.
Nesse caso, é um paciente que vinha sendo acompanhado pelo médico da UBS, mas não foi uma causa de morte natural, e sim uma causa de morte externa. Nesses casos, não tem muito o que titubear, pessoal. Você identificou que é uma causa de morte externa, deve encaminhar então para o Instituto Médico Legal para que o médico do instituto faça o preenchimento da DO. Então, vamos ficar com a alternativa C. Questão 3. O homem com 36 anos de idade era acompanhado há vários meses na unidade básica de saúde em decorrência de tuberculose. Nesse período, foi também diagnosticado com o vírus HIV. Não houve nenhuma outra manifestação até 10 meses atrás, quando começou a apresentar febre, emagrecimento intenso e muita tosse. Com a piora da sintomatologia há 3 dias, necessitou de internação hospitalar com urgência, apresentando quadro de broncopneumonia confirmado radiologicamente. Com o agravo progressivo do quadro clínico, entrou em insuficiência respiratória, vindo a falecer após sucessivas paradas cardiorrespiratórias. Não foi realizada autópsia. Qual causa básica da morte deve constar na declaração de óbito desse paciente? Causas da morte, parte 1, item D. Vamos lá, pessoal. Então, aqui, basicamente, a gente tinha que saber a ordem dessas alterações para a gente poder fazer o preenchimento da declaração de óbito. Lembrando que, nas provas, é muito comum ele pedir exatamente essa parte, que é as causas da morte, a parte 1 e às vezes a parte 2. Lembrando que a parte 1 é a doença ou estado mórbido que causou diretamente a morte. E a parte 2 são outras condições significativas que contribuíram para a morte. Vamos lá. O que nós temos então? A gente tem um paciente que teve paradas cardiorrespiratórias. Só que paradas cardiorrespiratórias a gente não coloca nunca na declaração de óbito. Então a gente vai lá para a parte 1, no item A. Insuficiência respiratória devido ou como consequência de broncopneumonia, devido ou consequência de tuberculose, devido ou consequência de AIDS. Esse paciente, ele foi diagnosticado com HIV, mas ele tem toda uma sintomatologia aí que muito provavelmente ele desenvolveu realmente AIDS, ok? Então, parte 1, A, novamente, insuficiência respiratória, depois broncopneumonia, depois tuberculose, depois AIDS. Então, a parte 1D, vamos ficar com a alternativa D, AIDS. Questão 4. Mulher com 81 anos de idade, fumante, há 60 anos, deu entrada em hospital geral com quadro de dispneia intensa, que evoluiu para óbito 2 dias após a internação. Na admissão, fez-se o diagnóstico de embolia pulmonar e trombose venosa profunda em membro inferior. O preenchimento adequado da declaração de óbito é... Vamos lá, pessoal. Então, vamos voltar aqui nessa parte 1. O que nós temos na parte 1? A doença ou estado mórbido que causou diretamente a morte. Aí nós temos lá o item A, item B, item C, item D. Precisa preencher todos os itens? Não. Parte 2. Outras condições significativas que contribuíram para a morte. Então, vamos lá. O que nós temos aqui? Temos uma mulher com 81 anos de idade, fumante, há 60 anos. Isso é relevante. Ela é tabagista. Ela deu entrada com um quadro de dispneia intensa. Dispneia não devemos escrever na declaração de óbito. Na admissão foi feito o diagnóstico de embolia pulmonar e trombose venosa profunda em membro inferior direito. Como que deveríamos então fazer o preenchimento da DO? Na parte 1, a gente vai colocar lá no item A, embolia pulmonar devido ou consequência de, ou como consequência de.
trombose venosa profunda em membro inferior direito. Ok? É isso na parte 1. E na parte 2, a gente vai colocar o tabagismo. Então, seria exatamente isso. Vamos voltar para as alternativas. Alternativa A, parte 1, item A, embolia pulmonar. Item B, trombose venosa profunda. Legal. Item C, tabagismo. Errado. A gente viu que tabagismo deve ser colocado na parte 2. Alternativa B, parte 1, item A, dispneia intensa. Errado. Não devemos colocar dispneia. Alternativa C, parte 1, item A, embolia pulmonar. Item B, trombose venosa profunda. Parte 2, tabagismo. Perfeito, pessoal. É isso. Vamos ver o que está errado na D e na E. Parte 1, item A, dispneia intensa. Já vamos excluir essa. A E, parte 1, trombose, parte 1, item A, trombose venosa profunda. Errado. A gente viu que o item A não é trombose venosa profunda e sim embolia pulmonar. Então a gente conseguiria tirar facilmente. Ficaríamos então com a letra C. Questão número 5. Pai de um jovem com 18 anos de idade, portador de síndrome de Down, procura um ambulatório de pequena cirurgia, solicitando a realização de vasectomia no seu filho. Considerando as questões éticas e jurídicas relacionadas ao procedimento de contracepção cirúrgica em pacientes com síndrome de Down, recomenda-se que a vasectomia. Vamos lá, pessoal. Essa é uma questão relacionada à lei. A gente vê muito isso no SUS. Aqui, nesse caso de medicina legal, em algumas questões pode abordar isso também. Em relação à lei, não tem muito o que discutir. A gente realmente tem que saber exatamente como deve ser aplicado, ok? Então, nesse caso, como que deve ser? Deve ser realizada através do instrumento de autorização judicial regulamentada na forma de lei. Então, isso é algo que a gente pode estudar, por exemplo, através de um flashcard. Fazer um flashcard para isso e toda hora ir revisando isso. Porque realmente é muito decoreba, não tem muito o que raciocinar aqui nessa questão. Ficamos então com a alternativa C. Questão 6. Homem com 76 anos de idade, portador de insuficiência cardíaca terminal e doença coronariana. É acompanhado pelo médico da equipe de saúde da família há 2 anos, com visitas domiciliares periódicas. Durante o seu turno de trabalho na unidade de saúde da família, os familiares procuram o médico e informam que o paciente acabara de falecer em seu domicílio. O procedimento em relação à emissão da DO e ao preenchimento da causa básica do óbito é... Vamos lá, vamos voltar ao que nós vimos. É necessário preencher a DO? Sem dúvida. E a causa da morte? É uma causa natural ou uma causa externa? Nesse caso, é uma causa natural. Se é uma causa de morte natural, a gente tem que saber se esse paciente era acompanhado ou não. Nesse caso, ele era acompanhado, ele tinha um médico assistencialista. Esse médico deve, então, preencher a DO, a declaração de óbito. Só que não basta a familiar chegar e falar: doutor, meu pai faleceu. Por exemplo, a filha chegar no seu consultório e falar: meu pai faleceu, eu preciso da declaração de óbito. O médico, ele deve ir, então, até o local e constatar o óbito e verificar também se não tem alguma outra causa evidente. Um trauma que esse paciente pode ter sofrido ou alguma outra forma de agressão, ok? Vamos lá. Alternativa A. Preencher a declaração e entregar aos familiares. Errado. O médico tem que ir lá constatar o óbito. A B. Acionar o ML. Não é uma causa de morte externa. A C. Acionar o SVO. Não, pois esse paciente ele estava sendo acompanhado por um médico assistencialista. A D. Acompanhar os familiares ao domicílio e constatar o óbito o mais breve possível, declarar miocardiopatia isquêmica como causa básica do óbito. Perfeito, essa é a alternativa. A E. Acionar o SAMU. O médico deverá declarar causa da morte desconhecida como causa básica do óbito. Errado.
Então, vamos ficar com a alternativa D. Questão 7. Um paciente de 32 anos teve trauma raquimedular após mergulho em água rasa, ficando tetraplégico. Esteve internado por mais 3 meses na unidade de terapia intensiva devido à dependência da ventilação mecânica. Nos 100 dias de internação, teve diversos quadros de infecção hospitalar por bactérias e fungos tratados adequadamente. No último quadro, a hemocultura mostrou Klebsiella pneumoniae multiresistente, a KPC. E o paciente evoluiu com insuficiência múltipla de órgãos e faleceu. Em meio à grande comoção familiar e dos amigos, o médico decide conversar sobre o atestado de óbito e descobre que o desejo do paciente era ser cremado. A orientação correta nesse caso é... Vamos lá. Nesse caso, nós tivemos a vítima, né, no caso, teve um trauma raquimedular. Se a gente for pegar a causa da morte, a gente tem que diferenciar. Vamos lá. Se é uma causa natural ou se é uma causa externa. Como esse paciente foi vítima de um trauma raquimedular, a gente vai considerar a causa básica do óbito, que foi uma causa externa. Considerando que é uma causa externa, o médico que deve preencher a declaração de óbito é o médico do Instituto Médico Legal. Então, essa era uma questão um pouquinho capciosa, que tinha que tomar bastante cuidado, mesmo esse paciente estando em uma unidade de terapia intensiva, mesmo ele sendo acompanhado pelos médicos, nesse caso a gente tinha que voltar ali, realmente, na causa inicial, que era o trauma raquimedular, que, portanto, a causa básica do óbito, o que justificou essa internação é uma causa externa, aí ficava fácil realmente a gente saber para onde encaminhar esse paciente. A letra A fala liberar o corpo diretamente para o crematório. Isso é um absurdo, não existe essa possibilidade, então conseguiríamos tirar essa fácil. A B, solicitar o encaminhamento do corpo para o SVO, para averiguação da causa principal da morte, errado. A D, liberar o corpo para a funerária com a assinatura do atestado de óbito, tendo como causa principal a insuficiência múltipla de órgãos e sistemas. Isso também estaria bastante errado, porque a gente não coloca insuficiência de múltiplos órgãos na declaração de óbito. Ficaríamos então com a alternativa C, solicitar o encaminhamento do corpo para o Instituto Médico Legal, pois a morte ocorreu em decorrência de uma causa externa. Então, a gente ia considerar ali aquela primeira causa, a causa da internação, que foi o trauma raquimedular. Ficaríamos, então, com a alternativa C. Para finalizarmos, então, pessoal, essa aula, vamos voltar rapidamente às questões. Lembrando que na questão número 1, nós tínhamos lá quem deve preencher a declaração de óbito. Então, é muito importante lembrar, tentem montar como se fossem caixinhas. Deve ser preenchida a declaração de óbito? Primeira coisa, sim, deve ser preenchida. E agora, como que foi essa causa da morte? É uma causa natural ou é uma causa externa? É uma causa externa? Então vai encaminhar para o ML. É uma causa natural? Aí vai ter que diferenciar. Se é um médico assistencialista, o médico que já estava acompanhando vai fazer o preenchimento, ou se esse paciente não tem assistência. Se não tiver assistência, vai ser encaminhado para o serviço de verificação de óbito. Então, é isso. Isso não pode esquecer, tá legal? A 1 e a 2 era exatamente isso, quem deve preencher. A 3, como preencher. Lembrando que a gente tem lá a parte 1 e a parte 2. A parte 1 tem o item A, B, C e D. Não deve necessariamente ter que preencher todos esses itens, tá legal? Em relação à questão 4 também, como preencher a declaração de óbito. A questão número 5 era uma questão relacionada à legislação, basicamente a lei, tinha que saber para poder acertar essa questão. A questão 6, quem deve preencher? E a questão 7, também quem deve preencher. Vocês veem que a grande maioria das questões
4 questões de 7 eram relacionadas a isso. Quem deve preencher essa declaração de óbito? Legal? Espero então que tenha ficado claro para todos vocês. Espero que vocês não tenham dúvida mais sobre esses temas, pelo menos os que caíram. E se vocês tiverem alguma dúvida, escrevam lá no YouTube, que eu estou visualizando todos. E assim que tiver alguma dúvida, eu vou responder para vocês. Tá legal? Então, um grande abraço, ótimos estudos e até o próximo RCQ.